Em Neemias 4, livro do profeta Neemias, Neemias 4, fica antes de Salmos, tá? Você vai em Salmo, volta um pouquinho, aí você vai passar por Jó, aí Esther, aí depois você acha Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos avisaram, nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por quem? Pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa noite, Pai, percorrer a Tua palavra e entender o tempo em que nós estamos vivendo e as estratégias que Tu tens para abençoar as famílias, guardando as nossas famílias através da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, e que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração e utilizá-la diariamente nas nossas vidas e crer que a Tua proteção há de ser, ó Deus, sobre as nossas vidas, no meio dos perigos que nós enfrentamos nos dias de hoje. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, amado. Há uma estratégia de Deus para abençoar a nossa casa e para guardar a nossa família. E a gente tem que entrar na palavra de Deus, ver o que Deus fez com o povo de Israel e descobrir o que Deus pode fazer hoje pelas nossas vidas. A unidade das famílias é uma estratégia poderosa contra os ataques que o diabo pode fazer ou tenta fazer contra as nossas famílias. A família não é novidade, ela sempre foi um alvo, vamos dizer assim, o alvo número 1 do inimigo das nossas almas, porque a igreja, né, é organizada em famílias. Então, se Satanás quer destruir a igreja, ele precisa antes destruir as famílias. Por isso está acontecendo o que nós estamos vendo em nossos dias, coisas horrendas, coisas absurdas, que você diz assim: meu Deus, como é que é um ser humano, né, na sua razão ainda funcionando, se não é alguém louco, que ser internado, né, numa casa de tratamento psiquiátrico? Como é que uma pessoa no seu estado normal pode proferir as loucuras que nós estamos vendo em nossos dias? Como, por exemplo, uma deputada, uma pessoa que é uma autoridade eleita pelo povo, dizer que nós precisamos introduzir na nossa geração, na nossa sociedade, a cultura do incesto. Porque essa história de não produzir o incesto, isso aí é de uma cultura judaico-cristã que nós temos que jogar por terra.
Aí você diz, mas peraí, cultura do incesto, então quer dizer que ela está dizendo que os pais têm que se relacionar sexualmente com os filhos? É exatamente isso que ela está dizendo. E alguém diz assim, meu Deus, mas será que eu não tenho nem vergonha de falar um negócio desse? Não tem não, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que esse negócio de vergonha acabou. Não tem mais vergonha, não tem mais pudor, não tem mais ética, não tem moral, não tem nada, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso a palavra de Deus diz que quanto mais nós vermos que esse dia, o dia do fim se aproxima, nós temos que congregar mais, estarmos mais unidos, porque a vitória das famílias da igreja está na unidade da igreja. O alvo que nós estamos percorrendo esse ano, que é a visão para o ano, a visão da unidade do corpo de Cristo, tem tudo a ver com isso aqui que Neemias está falando. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu tudo. E levou os utensílios do templo, né, e colocou lá na casa do seu Deus. Isso foi por permissão de Deus que aconteceu, porque Israel estava afastado do Deus vivo. E Deus permitiu que um povo pagão o conquistasse. E eu vejo, queridos, que os dias que nós estamos vivendo, igreja, abra o olho, tudo isso que está acontecendo em nossos dias é para ver se a igreja acorda, se o povo de Deus acorda. Porque quando as trevas estavam camufladas, quando as trevas estavam lá nas entrelinhas, né, e as pessoas tinham vergonha de falar determinadas coisas em público, né, aí a igreja tinha uma sensação de que estava tudo bem. Não, irmãos, agora nós estamos descobrindo às claras a podridão que está envolvida a nossa sociedade. Os dias maus chegaram, aqueles dias que Jesus disse que se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. A igreja precisa entender, estar em unidade, viver em unidade com a palavra de Deus, em comunhão com as famílias do corpo de Cristo, é uma questão de sobrevivência. Por que você acha que uma cidade era construída naqueles dias com muros altos? Por que você acha? Por causa dos inimigos. Porque começava ali a crescer uma aldeiazinha. E a aldeia começava a crescer e começava a ter gente com valor guardado em casa. Eles começavam a trabalhar, produzir, negociar, e o dinheiro, o ouro, né, as coisas de valor estavam lá dentro. Além das vidas que eram as famílias, porque as crianças, no meio de uma batalha, eram vendidas como escravos depois para quem perdesse a batalha, tinha os filhos vendidos como escravos. Então havia valores ali de vidas e de valores materiais. Aí o que eles faziam? Não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos levantar muros, fazer uma cidade fortificada, vamos colocar gente nas muralhas à noite, tomando conta, para guardar a cidade, enquanto uma parte dorme, a outra toma conta. Mas como é que vai fazer isso, se não tiver unidade das famílias? Se não tiver organização que a igreja local tem? Simplesmente não tem como fazer. Viver longe de Deus, queridos, e da comunhão do corpo de Cristo, é como habitar num descampado, deixando a nossa família à mercê dos inimigos que nos rodeiam. Qual família naquela época ia dizer assim, não vou morar dentro da cidade não, eu vou morar lá no campo ali fora tal, e nada de mal vai me acontecer? O que você acha qual é a primeira família a ser conquistada quando eles viessem para atacar a cidade? Acho que estivessem lá de fora, seriam os primeiros a morrerem, seriam os primeiros a ter os filhos levados como escravos, seriam os primeiros a serem roubados nos seus bens. Por isso, nenhum louco teria família fora da cidade, fora dos muros da cidade. Pois é, hoje tem uns crentes louco, que acha que dá para ter uma família saudável, fora da comunhão do corpo de Cristo. Não tem como, irmão. A menos que essa pessoa seja uma pessoa que tem todos os dons. Se nós tivéssemos pais e mães que fossem capazes de fazer tudo, mas eu estou falando absolutamente tudo, na vida dos seus filhos, porque eles sabem de tudo, de todas as coisas, eles não precisam da ajuda de ninguém, porque eles são os senhores da verdade, e eles têm a dotação de todos os dons. Todo mundo aqui tem dom de tocar um instrumento? Todo mundo aqui tem o dom de cantar? Você tem uma voz afinada?
Todo mundo aqui tem o dom de ensinar. Todo mundo aqui tem o dom de lidar com pessoas que estão precisando de apoio na área de dependência química. Se você tem todos os dons, você pode ficar fora da igreja. Se Deus depositou em você a capacidade de fazer tudo muito bem, você não precisa da ajuda de ninguém, você fica fora da igreja. Mas se você reconhece a sua impotência e que em algumas áreas você vai precisar da ajuda de alguém, com a sua família, então o teu lugar é dentro da igreja. Porque a igreja é essa cidade que Satanás quer atacar, mas ele não pode, porque os muros dessa cidade, a Bíblia diz, os muros dessa cidade se chamarão salvação, e as suas portas louvor. Só pode passar pela porta quem vem para louvar a Deus. Se não vem louvar a Deus, não pode passar por essas portas. Esse é o segredo da família que vai vencer no século que nós estamos vivendo. Pessoas que, sabe, estão inconscientes de que precisam de ajuda e também têm condições de ajudar. Separados e fora dos muros da cidade, nós somos presas fáceis. A nossa família, o que eu tenho visto, irmãos, a história sempre se repete. Sabe aquele casal que conheceu a Jesus, deu os primeiros passos e tal, se apaixonou por Deus, mas teve um problema, teve lá uma luta, uma dificuldade na vida, e se afastaram da casa do Senhor. Aí os anos foram passando e os filhos foram criados fora da igreja, embora com alguns conceitos bíblicos dentro de casa, porque os pais aprenderam. Então de vez em quando falavam: meu filho, olha, Deus não gosta, né? Deus não quer que você faça assim, isso não é bom para a sua vida. Porque conselho bom, os pais até do mundo também sabem dar, principalmente aquele que conhece alguma coisa da palavra de Deus. Mas que conselho é esse que não funciona na prática? Que conselho é esse que os filhos percebem que é só da boca para fora? Porque esses pais não estão vivendo aquilo que a palavra de Deus nos manda viver. Aí você já sabe que é conselho furado, não vai funcionar, né? Aí os anos vão passando e aquela família começa a enfrentar problemas da criação dos próprios filhos, porque eles vão crescendo e vão começando a ter o mundo ao seu redor. Lembra, eles não estão dentro da cidade, eles estão na campina, eles estão do lado de fora, eles estão lá na campina. E aí vem os ataques do inimigo, tá? E os pais tentam de toda maneira proteger os filhos nesse mundo cão que a gente está vivendo aí. Mas sem Jesus, sem o temor do Senhor implantado no coração desse menino, dessa menina desde pequeno, apenas o conselho do pai e da mãe, que não pode estar em todos os lugares onde seus filhos estão. Mas se o filho ou a filha tem o temor do Senhor, ele sabe que mesmo onde os pais não estão, mesmo onde os olhos dos pais não estão sobre eles, os olhos do Senhor lá estarão. Mas isso eles não conheceram, porque eles foram podados de participar do reino de Deus, da casa de Deus, da igreja local. Seus pais fizeram isso com eles. E aí eles crescem e começam a tomar as decisões que vão trazendo uma série de problemas. Decisões erradas, de amizades erradas, de namoros errados, de casamentos errados, de relacionamento sexual fora, completamente fora dos padrões de Deus. Mas no final a história vai acabar bem. Foram felizes para sempre? Não. Não vai acabar bem. Uma história sem Deus nunca acaba bem. Uma família destituída do corpo de Cristo não pode acabar bem. Todos os que estão fazendo essa loucura estão perecendo, principalmente diante dos desafios desse mundo que a gente está vivendo hoje. O suprimento das necessidades, querido, está no exercício do compartilhar da multiplicidade dos dons que nós recebemos de Deus. Sabe como é que a gente supre as necessidades? Suprindo as necessidades uns dos outros. Nesse exato momento, alguém está lá tomando conta do seu veículo lá, para ninguém roubar o patrimônio que com tanto sacrifício você conquistou. Nesse exato momento, tem aqui irmãs que estão cuidando dos bebês ali dentro.
Eles estão tendo o melhor. Essas irmãs são treinadas, capacitadas para fazer o que estão fazendo. E são mães e avós amorosas. Nesse exato momento, tem outro grupo que está trabalhando lá com as crianças maiores, faixa etária de 3 anos em diante até 11. Os adolescentes também têm o seu culto, estão lá em cima, lá embaixo, aliás, na faixa de etária de 11 anos em diante. Então lá eles estão ouvindo aquilo que você fala em casa, mas parece que se alguém que não é da família falar, tem mais efeito do que você. É ou não é verdade? Às vezes você fala a mesma coisa, aí vai alguém de fora lá, né, um irmão em Cristo, Deus usa, fala para o teu filho, e aí ele diz: poxa mãe, pai, sabe, eu ouvi aquele irmão, aquela irmã dizendo. Aí você fala: ah, meu Deus do céu, eu falo isso com ele há mais de 10 anos, mas parece que a sua voz, se somada a desse irmão, dessa irmã que está trabalhando lá nos adolescentes da igreja, ela surte um outro efeito. Então, amados, é assim que a gente faz. Ninguém pode ser tudo ao mesmo tempo. Para suprir as necessidades da família, nós precisamos ajudar e ser ajudados. Isso é igreja. Isolamento, queridos, é o motivo principal de muitos problemas pessoais e familiares dos nossos dias. É o isolamento. Há cerca de 20 anos atrás, Deus me fez enxergar algo, que a igreja é como um grande hospital de clínicas. Quando você vai no hospital de clínicas, lá tem tudo, todas as especialidades médicas. Então você chegou ali: ah, eu estou com problema na vista, oftalmologista, né? Ah, eu estou com problema no coração, vai lá para o médico do coração, né? O cardiologista. Ah, eu estou com problema na pele, tem lá um médico que cuida, né, da pele. Enfim, tem todas. É assim, a igreja precisa ser isso, esse grande hospital que recebe as pessoas, e cada ministério da igreja numa função. Agora eu vou te fazer uma pergunta: qual deles você faz parte? Esse é o grande problema. Porque não basta apenas nós sermos meros frequentadores da casa de Deus. Em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, na abertura da epístola, lá no finalzinho da sua Bíblia, epístola de Tiago, capítulo 1, logo depois da carta aos Hebreus, Tiago 1, 22. O que Tiago está dizendo para a igreja? Para mim e para você. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Colocar em prática. Eu ouvi a palavra de Deus, eu sou dotado de dons que Deus me deu em áreas específicas da minha vida. Nessas áreas eu sou melhor do que acima da média. Tá? Então, se eu usar esse dom que eu tenho, eu posso abençoar pessoas com esse dom. Assim como pessoas que estarão perto de mim e da minha família vão estar usando o seu dom e me abençoando e abençoando a minha família. E isso é a cidade fortificada que o diabo não pode invadir. Porque os muros chamam-se salvação. E só tem um jeito de entrar nessa cidade, é pelas portas. E as portas se chamam louvor. E só pode entrar por essas portas quem tem compromisso de louvar, adorar e reconhecer que Ele é o Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, apaixonar os nossos filhos por Deus, através do nosso próprio testemunho. Eu vou te fazer uma pergunta: você tem apaixonado os seus filhos e netos por Deus? Como é que eu faço isso? É só todo dia ler a Bíblia para eles? Faz parte.
Mas não é só isso, porque senão a Bíblia vai passar a ser um livro de historinha para ele. Você precisa associar o que você lê com o que você faz. E o que você faz é só fora da igreja? Não, você tem que também mostrar o que você faz na igreja para ele ver. Como Deus usa você, como você é um instrumento nas mãos do Senhor. Eu já disse algumas vezes à igreja que uma das coisas que me encantou quando eu fui lá no primeiro summit, né, nos primeiros, é chegar na Willow e ver os pais trabalhando em setores e os filhos pequenos juntos, junto com os pais. Estavam lá servindo o lanchinho do intervalo, sempre entre uma palestra e outra, tem lá um lanchinho, tem lá um biscoito, tem lá uma água, tem lá um suco, tem, enfim, eles dão um pacotinho para você merendar. E estavam lá as crianças lá, distribuindo, catando os que já tinham sido usados e colocando na lixeira, junto com os pais. Eu disse, glória a Deus por isso. Nós precisamos apaixonar os nossos filhos pela casa de Deus e pela obra de Deus. Se você não fizer isso, o mundo vai fazer isso. E os seus filhos serão apaixonados pelo mundo e por aquilo que o mundo lhes oferece. Esse tem sido o problema de pais que não têm envolvimento com a obra de Deus. Seus filhos também não terão. E o pior, talvez eles sejam privados de conhecer o mínimo da palavra de Deus. Porque talvez você como pai, como mãe, tenha tido a oportunidade de conhecer a palavra que você não está repassando aos seus filhos. É necessário, irmãos, porque nós estamos vivendo hoje o tempo do fim. Estamos vivendo a última geração, talvez, ou uma das últimas gerações. E nós não sabemos o que está acontecendo hoje com os nossos jovens e adolescentes. Eu não sei como serão as gerações vindouras. Os nossos inimigos, queridos, precisam saber que nós estamos constantemente em prontidão e vigilância. Sabe por que a gente vai fazer uma semana de oração, de projeto de vida com Deus, semana que vem? É porque de 3 em 3 meses eu peço a essa igreja para parar tudo e dedicarmos 5 noites a buscar a Deus na nossa vida. É colocar a nossa vida diante de Deus e perguntar para Ele, Senhor, está tudo bem? O que eu preciso mudar? Como é que está essa área da minha vida? Como é que está a minha vida profissional? Como é que está o meu emocional? Como é que está o meu espiritual? Como é que está o meu financeiro? Será que o dinheiro está se tornando o meu Deus? São coisas que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque senão o inimigo vai perceber o seguinte: eles estão distraídos. Agora é o momento de atacar. Lá no livro de Neemias, que nós lemos, Neemias no capítulo 4, versículo 15, diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Pronto. Não. Leia o versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade fazia o quê? Empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E o povo organizado em famílias. As famílias estavam fazendo parte daquela estratégia de construção e de preparação para rechaçar qualquer ataque do inimigo. Amados, colocando isso no plano material para você poder entender melhor, a nação de Israel, ela vive sob perigo de ataque 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 ou 31 dias no mês, 365 dias por ano. E você está pensando, como é que vive aquele povo? Eles vivem em vigilância constante. Há mais ou menos 30 anos atrás, Israel foi atacado no dia do Yom Kippur, o dia do perdão dos judeus. Você imagina, o dia que está todo mundo desarmado, pronto para perdoar o seu inimigo. Nesses dias, uma coalizão de países árabes, muçulmanos, atacaram Israel. Eles pensaram que eles estavam distraídos,
Mas em 6 dias eles foram varridos. E Israel ampliou as suas fronteiras. E depois os inimigos pensaram assim: era melhor a gente não ter atacado, porque nós atacamos, perdemos a guerra, ainda perdemos território. Que Satanás sempre encontre você e a sua família em vigilância. Ele precisa saber: não vou atacar não, porque olha lá, ele está olhando para mim, ele está me cruzando com o olho, ele está preparado. Agora o que eu vejo hoje, queridos, são famílias despreparadas. Não podemos agir apenas, queridos, depois que nós já fomos atacados. O brasileiro é muito assim, né? Depois da casa arrombada, ele vai tentar botar um cadeado. Nós não podemos, queridos, ser daqueles que vivem correndo atrás do prejuízo. Tem irmão que o tempo todo: irmão, como é que está? Eu estou correndo atrás do prejuízo, irmão. Olha, está uma luta danada. Nós não temos que correr atrás de prejuízo, irmão. Nós temos que estar na frente, correndo na frente, para evitar o prejuízo. Tem muita gente que deixa a tragédia acontecer para depois saber o que vai fazer com ela. Depois que os filhos foram aliciados pelos falsos amigos, aí é que ele vai dizer: ih, rapaz, eu não vi, eu não observei, meu filho, minha filha estava sendo sondado, rondeado, e eu estou lá, sabe, despreocupado e tal. Agora olha aí, como é que está a situação. Eu dou parabéns a pais que me procuram às vezes para aconselhamento, dizendo: olha, eu não posso deixar a coisa ficar perdida, porque depois de perdido não tem mais jeito. Então estou tomando atitudes com os meus filhos antes que o mal aconteça. Muitos até tomaram a decisão de vir para a nossa igreja por encontrar aqui um trabalho sólido com crianças, com adolescentes, com jovens, porque disseram: se eu não fizer isso agora, eu não terei mais tempo de fazer lá na frente, porque a mão do meu filho, da minha filha, está ficando cada dia mais pesada. Quando era pequeno, eu pegava pela mão, a mão era leve, se não desse pela mão, eu colocava no colo. Mas como é que eu vou colocar no colo um menino de 15 anos que pesa mais do que eu? Então nós precisamos, irmãos, de entender que a igreja não é só um prédio com 4 paredes e um teto. A igreja é um povo que Deus escolheu para vencer as batalhas da vida, mas que nós precisamos entender que tem que ter estratégia. O diabo tem que olhar para a gente, tem que ter medo da gente. Deus disse: eu colocarei, falou a respeito de Israel, eu colocarei onde pisar a planta dos pés de vocês o terror. Você sabe o que aqueles países árabes em volta de Israel sentem hoje de Israel? Eles têm medo de Israel. Eles temem Israel. Eles não atacam Israel não é porque não querem, não. Eles não atacam porque eles estão achando que Israel é bonitinho, não. Eles não atacam porque eles sabem que se atacar, eles vão ser arrasados. Que o diabo e os demônios pensem a mesma coisa a respeito de você e da sua família. Eu não posso tocar nessa família porque tem alguém por trás que eu não posso enfrentar. É necessário que a igreja entenda isso. Não podemos ficar correndo atrás de prejuízo, irmãos. Depois que os filhos já foram aliciados, depois que o casamento desabou, depois que a saúde emocional e física foi embora, depois que nós tomamos prejuízos financeiros incalculáveis, aí a gente diz: Senhor, a tua palavra estava certa. E você não viu isso antes? Eu vejo hoje, irmãos, decisões sendo tomadas por casais. Eu digo: Senhor, tem misericórdia dessa família. Nós precisamos estar em constantemente renovação da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. O diabo, ele não respeita fachada de cristão. Vou te dar uma notícia: Satanás não tem respeito por fachada de cristão. Mas o que ele teme é alguém que vive em plena comunhão com Deus. Isso ele teme. Fachada de cristão não. Por isso Davi dizia: renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, eu preciso ter um espírito inabalável, eu preciso estar bem na tua presença. Porque ele sabia dos inimigos que ele tinha para enfrentar. Hoje há muitos cristãos com suas famílias morrendo na fé. Gente morrendo na fé. Eu louvo a Deus por famílias que estão redescobrindo Deus e a casa de Deus.
Famílias que, inclusive, nesse congresso agora, redescobriram Deus e a casa do Senhor. Valorize isso na sua vida. Nós não podemos viver, queridos, de uma aliança que não existe mais. Não podemos viver. Nós precisamos viver de uma aliança que a gente renova todos os dias. O que vai acontecer, por exemplo, se você não pagar nem renovar o IPVA do seu carro? Tem que fazer todo ano. Todo ano você tem que ir lá. Ah, agora não tem mais vistoria. Eu já estou até com saudade da vistoria. Por quê? Porque você tem que dar sinal de vida. Ó, estou aqui. Meu carro ainda existe, estou usando ele. Ele não bateu, não foi para ferro velho não, está aqui. E se tem multa para pagar, tem que pagar. Senão você vai passar numa blitz e vai estar lá, fila, né, de caminhão reboque, esperando o seu automóvel subir naquela rampa. Engraçado. A gente não gosta, mas a gente reconhece. E a gente precisa fazer isso todo ano. Mas eu pergunto, você tem renovado a sua aliança com Deus? Ou o seu IPVA espiritual está atrasado? Tem gente com IPVA espiritual cancelado. Nem existe mais. Se tentar puxar o cadastro, não consta nos nossos cadastros. Não consta. Amados, é renovação todo dia na presença de Deus. Por isso, nessa noite, nós vamos propor, eu vou propor à igreja, uma renovação de aliança com Deus. Sua família renovada diante do Senhor, compromisso com Deus, com a casa de Deus, com o povo de Deus. Eu tenho compromisso com você, e você tem compromisso comigo. Nós temos compromisso como família de Deus. Nós temos uma cidade e vamos tomar conta dela. Os muros não vão ficar sem guarda. Enquanto um dorme, o outro está lá tomando conta. É compromisso. Sem esse compromisso, nós não vamos superar as crises que estão vindo sobre a família em nossos dias. Quantos estavam afastados da comunhão com Deus? Quantos? Esse congresso que a gente fez agora tinha pessoas afastadas da comunhão com Deus, através da igreja. Quantos estavam enfraquecidos ou até mesmo entristecidos na sua aliança conjugal? A aliança conjugal vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, até que parece alguém mais interessante e toma o lugar da esposa ou do marido. Quantos pais e filhos estavam distanciados um do outro? Enquanto Jesus disse: eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Última palavra da última profecia do profeta Malaquias, no último livro do Antigo Testamento. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje, querido, nós temos uma grande oportunidade que nos é dada pelo Senhor, de estarmos nesse culto aqui, e de você dizer: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, e renovar a minha aliança com a tua igreja, renovar a aliança com o meu cônjuge, com a minha família, com os meus pais, com os meus filhos, porque dessas alianças depende a minha vitória. Se essas alianças estiverem renovadas na minha vida, serão como muros fortificados. Você vê que quando o inimigo percebeu que os muros de Jerusalém estavam chegando à metade da altura, eles se reuniram para atacar e suscitar confusão ali, para que eles não continuassem a obra. O inimigo não quer que você continue a obra de Deus na sua família, ele não quer. Porque você está levantando filhos que vão servir a Deus. Uma nova geração de crentes está nascendo dentro das casas aqui representadas. E Satanás não quer. Não quer. Ele quer que pare em você. Ele quer que você veja os seus filhos longe de Deus, fazendo tudo aquilo de errado que Deus não quer que eles façam. Mas como é que a gente resolve isso? Hoje nós temos uma grande oportunidade de mudar isso. Essa mudança, querida, não pode ser apenas aqui. Ela tem que ser no dia a dia. Tem que ser lá fora. Tem que ser no trabalho. Tem que ser na família. Tem que ser em tudo que a gente faz. Tudo. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas.